Nesse vídeo eu vou conversar com vocês sobre o impetigo, que é uma infecção bacteriana da pele, considerado uma piodermite, né? O patógeno principal do impetigo ele variou aí no decorrer dos anos, e nas décadas de 1940 a 1960 o principal agente causador era o Staphylococcus, tá? Só que isso mudou por volta da década de 70 e os Streptococcus passaram a ser o patógeno desencadeante principal, né, das lesões não bolhosas, e foram realizados estudos prospectivos que demonstraram, inclusive, né, o isolamento dos Streptococcus nessa época em cerca de 36% das lesões contra somente 9% de isolamento do estáfilo, tá? No caso de lesões não bolhosas. Só que em 1980 isso mudou de novo, tá? E aí o estáfilo voltou a ser o agente causador principal do impetigo não bolhoso, tá? E hoje ele é responsável por cerca de 80% dos casos de impetigo, tá? Nós temos também estudos recentes que demonstraram que o tratamento antistafilocócico ele é mais efetivo no tratamento do impetigo em relação ao emprego dos beta-lactâmicos, tá? Dos antibióticos beta-lactâmicos. O impetigo ele é considerado uma infecção de alta contagiosidade, né, das infecções das camadas mais superficiais da epiderme, que é a camada mais superficial da pele. E como a gente já conversou, os principais agentes causadores são o Staphylococcus aureus e o Streptococcus beta-hemolítico do grupo A, né, o Streptococcus pyogenes. Apesar de ser considerado uma doença primária da pele, ele pode acontecer secundário a traumas, tá? Lesões na pele. É possível que isso aconteça também. Ele raramente vai progredir para doença sistêmica, mas a gente tem aí que, apesar de raro, pode haver uma certa complicação renal, que é a glomerulonefrite pós-estreptocócica, naqueles indivíduos que desenvolveram a infecção pelo Streptococcus pyogenes, né? O beta-hemolítico do grupo A. Cerca de 30% dos indivíduos têm a cavidade nasal colonizada pelo Staphylococcus aureus, né? E alguns desses indivíduos acabam evoluindo com impetigo recorrente na área do nariz e dos lábios. A gente tem também que cerca de 20 a 40% dos indivíduos são colonizados na área do períneo, e menos comumente pode acontecer também desses indivíduos serem colonizados nas áreas da axila, da faringe e das mãos, tá? A gente tem estudos que mostram que a maioria das pessoas tem o Staphylococcus aureus como integrante da flora normal da pele, e tem um outro estudo que mostrou que dos pacientes de dermatite atópica, cerca de 60 a 90% são colonizados pelo Staphylococcus. Esses indivíduos carregadores permanentes, né, do estáfilo, eles podem servir, né, transmitir a doença para outras pessoas. O impetigo ele é a infecção bacteriana mais comum na faixa etária pediátrica, tá? Ele é mais comum em crianças menores de 6 anos de idade em relação aos adultos, e a forma bolhosa, né, o impetigo bolhoso, ele é mais comum em neonatos e lactentes, enquanto o impetigo não bolhoso ele é mais característico das crianças entre os 2 aos 5 anos de idade. As crianças elas vão se infectar pelo impetigo através do contato com outras crianças que tenham a doença, ou através do contato com fomites, né, que são livros, brinquedos, pentes ou escova. Os adultos também pegam o impetigo através do contato com outras crianças contaminadas, ou também através do compartilhamento de objetos de uso pessoal, tá? Como, por exemplo, aparelhos de barbear, objetos usados em salão de beleza, enfim, contato com outros objetos de uso pessoal contaminados. Em relação às lesões não bolhosas, elas podem ser causadas tanto pelo Staphylococcus, né, Staphylococcus aureus, como também pelo Streptococcus pyogenes. É possível que coexistam as duas bactérias em uma mesma lesão, tá? Um outro agente também causador das lesões não bolhosas são os Staphylococcus meticilino resistentes. O impetigo do recém-nascido é geralmente causado pelo Streptococcus, tá? As lesões de impetigo que são causadas pelo Streptococcus, elas são indistinguíveis das causadas pelo Staphylococcus, tá? Então,
elas podem ter a mesma manifestação clínica. O Staphylococcus aureus ele pode ser encontrado em qualquer idade, né, nas infecções da pele em indivíduos de qualquer idade, mas o Streptococcus pyogenes ele é mais comum em pré-escolares, normalmente em crianças com menos de 2 anos de idade. Existem evidências atuais, né, de que o Staphylococcus ele é o principal causador de impetigo nos Estados Unidos e na Europa, e o Streptococcus parece ser o principal agente causador em países em desenvolvimento. Tá? A maioria das infecções que são inicialmente estreptocócicas, elas acabam se tornando estafilocócicas com a evolução. O agente causador do impetigo bolhoso é o Staphylococcus aureus coagulase positivo. Algumas cepas são usualmente resistentes à penicilina e podem ser também a eritromicina. Tá? Como eu já falei para vocês, em alguns casos, cerca de 20% são isoladas as cepas meticilino resistentes e elas podem ser adquiridas tanto na comunidade quanto em ambientes hospitalares, mas o mais comum é que sejam adquiridas em ambientes hospitalares. Então, como a gente já conversou, atualmente o Staphylococcus ele também é o principal agente causador do impetigo não bolhoso. Tá? Ele é o agente causador em cerca de 60% dos casos de impetigo não bolhoso. E em cerca de 45% até 45% dos casos a gente encontra a presença das duas bactérias, tanto do Staphylo quanto do Streptococcus, dos Streptococcus. O teste de escolha para detecção prévia do impetigo não bolhoso para o Streptococcus é a anti-DNase B, e aí a gente vai observar a elevação dos títulos dela em cerca de 65% dos casos não publicados contra 92% dos casos associados a glomerulonefrite. Tá? Sobre o ASLO, né, antistreptolizina O, a gente não observa a elevação dos títulos dela nos casos de impetigo não bolhoso associados ao Streptococcus. Então, a antistreptolizina O, ela costuma mais se elevar em situações relacionadas às faringites, né? Enquanto a anti-DNase B costuma se elevar em situações de infecções cutâneas. Sobre o quadro clínico do impetigo não bolhoso, ele geralmente começa com uma maculazinha eritematosa que vai evoluir rapidamente para uma vesícula ou pústula que vai se romper, tá? E esse processo de ruptura também é muito rápido e vai formar crostas com uma exudação por cima dessas crostas. Pode ter um eritemazinho ao redor das lesões ou não, pode ter um prurido discreto, tá? E a dor também costuma ser discreta nos casos em que o indivíduo refere a presença dela. As lesões do impetigo elas vão se disseminar rapidamente e é comum também a presença de lesões satélites. Tá? Em cerca de 50% dos pacientes a gente consegue observar a leucocitose, pode vir associado também, é comum que esteja associado à febre e a febroadenofagia e sintomas constitucionais. Tá? A gente pode observar também uma linfadenopatia que costuma ser dolorosa. Sobre a manifestação clínica do impetigo bolhoso, ele começa com vesículas, tá? Que vão evoluir para bolhas superficiais menores do que 1 centímetro, e a gente consegue observar um eritemazinho mínimo, bem discreto, ao redor dessas lesões. É muito raro a gente conseguir avaliar essas lesões na forma de bolhas, tá? Elas se rompem rapidamente e o que a gente consegue observar é um colaretezinho, né, que é formado pela ruptura das bolhas e erosões centrais que são cobertas por crostazinhas, tá? Essas lesões elas podem acontecer tanto na pele previamente traumatizada como também na pele sã. Elas podem ser localizadas ou também disseminadas. Locais mais frequentes do impetigo bolhoso são as extremidades e a face, mas ela pode acontecer em qualquer lugar do corpo, tá? Em crianças muito pequenas ou em quadros mais extensos, a gente pode observar sintomas sistêmicos associados, tá? Como febre, diarreia, dor abdominal, fraqueza, mal-estar geral, tá? E ao contrário do impetigo crostoso, ele geralmente não vem associado à linfadenopatia,
Tá? O impetigo bolhoso, pessoal, ele é considerado uma manifestação localizada da síndrome estafilocócica da pele escaldada. O impetigo comum ou impetigo secundário, como o próprio nome diz, ele vem secundário a doenças de pele prévia ou a imunossupressão, tá? Doenças que desencadeiam a imunossupressão. Em relação às doenças de pele, onde a gente mais observa a associação, a complicação com a infecção secundária, são a herpes simples, a pediculose, a escabiose, dermatites vesiculosas agudas e picadas de inseto. Tá? Essas situações são muito comuns serem complicadas por impetigo comum. Tá? Sobre a apresentação clínica do impetigo secundário é muito semelhante às outras duas manifestações, né? Tanto do bolhoso quanto não bolhoso. O impetigo ele pode se disseminar ou por contiguidade, mas também distalmente. É comum a gente observar a recidiva da infecção em pessoas que são expostas aos carreadores, né, tanto do estáfilo quanto do streptococcus. Existem fatores ambientais que são importantes contribuintes aí para o surgimento das infecções, tá? Os principais fatores ambientais são ambientes quentes e úmidos, má higiene pessoal, aglomeração de pessoas, contato esportivo e outros fatores que, como nós já conversamos, que são a imunodeficiência, abuso de drogas e doenças cutâneas prévias. Nas 3 formas de impetigo, a gente pode ter ali, depois do desaparecimento das vesicobolhas, surgimento das crostas e uma cura central das lesões, pode acabar gerando uma circinação das lesões, o que vai mimetizar uma infecção fúngica. Tá? Os casos não complicados, eles costumam evoluir sem deixar qualquer tipo de sequela, de cicatriz, de hipo ou hiperpigmentação. Existem alguns casos de complicações relacionadas ao impetigo bolhoso, que são celulite, linfangite, bacteremia e consequente pneumonite, artrite séptica ou septicemia. Tá? E aí não existe uma correlação do número de lesões com o acometimento clínico de linfáticos ou desenvolvimento de uma celulite streptocócica. Nas situações em que as toxinas esfoliativas atingirem os vasos sanguíneos, existe o risco de evolução para a síndrome estafilocócica da pele escaldada. Isso aqui é mais comum em crianças pequenas e nos indivíduos que são incapazes de produzir os anticorpos contra essas toxinas. Tá? Em relação às formas não bolhosas, cerca de 2 a 5% dos indivíduos vão evoluir com a glomerulonefrite, né, daqueles, claro, infectados por streptococcus. E a faixa etária mais acometida são crianças de 2 a 4 anos que vão apresentar quadro sugestivo de acometimento renal cerca de 18 a 20 dias depois da infecção. Os indivíduos que vão evoluir com acometimento renal, o quadro ele pode variar bastante, tá? Desde uma hematúria assintomática, microscópica, até uma situação de insuficiência renal aguda. A infecção ela pode evoluir para algumas complicações também, que pode variar de ectima, escalatina, erisipela, menos frequentemente até uma endocardite bacteriana, tá? Lembrando que a febre reumática ela não vai acontecer secundária ao impetigo, somente a faringite streptocócica. Sobre o diagnóstico do impetigo, ele normalmente é clínico, mas em algumas situações específicas a gente pode estar colhendo material para cultura, tá? Como, por exemplo, nos casos em que a gente vai suspeitar de cepas meticilino resistentes, pacientes que não vão responder ao uso dos antibióticos e em pacientes que vão evoluir para glomerulonefrite pós-streptocócica, tá? E aí, nesses casos em que vai ser necessária a coleta de material para cultura, a gente vai ter que colher ali no exudato que vai sobrepor as crostas. Nas infecções por streptococcus, os pacientes vão evoluir com leucocitose em 50% dos casos e a presença de anticorpos anti-DNase também estão presentes, tá? É importante a gente estar fazendo a solicitação do EAS nesses indivíduos, principalmente naqueles que vão evoluir com edema e hipertensão, porque a gente vai suspeitar do envolvimento renal, né? E aí o que a gente vai observar no EAS desses pacientes? Uma hematúria, uma cilindrúria e uma proteinúria. Como a gente já conversou, né? A presença dos anticorpos anti-DNase B
e anti-hialuronidase, eles são mais confiáveis aí para o diagnóstico de infecções pelo Streptococcus, né, do grupo A, e são os mais confiáveis, né? Lembrando que o Aslo ele é mais utilizado em casos de suspeita de febre reumática. O impetigo ele faz diagnóstico diferencial com diversos tipos de acometimento cutâneo, né, de patologias dermatológicas, e muitas vezes pode acabar sendo necessário a gente estar fazendo alguns outros exames para estabelecer o diagnóstico diferencial, né? E aí, nas situações onde vai ser necessário o estudo anatomopatológico, o que a gente vai observar? No impetigo bolhoso, há pouca ou nenhuma célula inflamatória presente na bolha, e um infiltrado polimorfonuclear ocupa a derme superior. Às vezes, observa-se acantólise na camada granulosa. Casos não bolhosos possuem vesicopústulas, contendo neutrófilos e cocos gram-positivos na epiderme superior, frequentemente no estrato córneo. Espongiose e infiltrado dérmico intenso de neutrófilos e leucócitos estão presentes. Pode haver também edema papilar. Para a identificação daqueles indivíduos carreadores do Staphylococcus aureus, a gente pode estar fazendo a cultura de suave nasal, tá? E se esse exame vier negativo em indivíduos com casos de impetigo recorrente, aí a gente pode estar fazendo então a cultura, colhendo o material para a cultura de faringe, axila e períneo ou períneo. Sobre o tratamento do impetigo, a cicatrização espontânea das lesões raramente vai acontecer, tá? Mas não é incomum que algumas lesões elas se resolvam, né, espontaneamente, algumas lesões isoladas, mas nesses casos, né, em que a doença não for tratada, é possível que surjam novas lesões em outras partes do corpo, tá? É essencial que a gente faça orientação em relação à higienização para esses pacientes, então que eles façam a remoção das crostas do impetigo com água morna, né? Higienizar também com água e sabão. E uma medida que é muito importante também para prevenir tanto a recidiva do quadro quanto a disseminação do impetigo além de uma boa higienização, a gente está fazendo uso de antibacterianos como, por exemplo, a clorexidina. Em relação ao tratamento farmacológico do impetigo, a gente vai entrar com os antibióticos. Naqueles pacientes que têm pequenos números de lesões ou que tenham lesões pequenas, a gente vai priorizar o tratamento tópico, tá? Uma aplicação de 2 a 3 vezes ao dia por uma média de 5 dias de tratamento. O antibiótico de escolha é uma boa opção para o tratamento do impetigo, né, em relação aos antibióticos tópicos, seria a mupirocina. Ele é um bom tratamento tanto para as infecções quanto também para tratar os indivíduos carreadores. Só que, infelizmente, tem diversos estudos que têm demonstrado que está aumentando a resistência, né, das bactérias ao uso da mupirocina, e nesses casos, né, que a gente vai detectar a resistência ao uso da mupirocina, a gente tem 2 excelentes opções para o tratamento do impetigo. As crianças estão respondendo muito bem ao uso delas, que são a retapamulin e o ácido fusídico, que podem ser aplicados em média 2 vezes ao dia por aproximadamente 5 dias ou mais. Tá? Em relação ao uso de outras drogas que são muito aplicadas para o tratamento do impetigo, como por exemplo a neomicina, a polimixina B, a bacitracina também, tá? A eficácia dessas medicações ela é questionável, e tem vários estudos aí que têm demonstrado que elas não têm sido suficiente para o tratamento do impetigo. Em relação ao uso de antimicrobianos sistêmicos, a gente vai estar indicando para aquelas crianças ou pacientes que têm um comprometimento da imunidade ou que estejam apresentando lesões disseminadas, tá? E aí a gente tem como drogas de escolha as cefalosporinas, beta-lactâmicos com inibidores da beta-lactamase e penicilinas semissintéticas são boas possibilidades aí para a gente começar o tratamento. Então, assim, as mais utilizadas, né, são a oxacilina, a cefalexina e a amoxicilina com clavulanato, só que em crianças com impetigo a gente tem que priorizar
a cefalexina, tá? Naquelas crianças que são alérgicas à penicilina, a gente pode entrar também com a azitro ou a claritromicina. São drogas também comprovadamente eficazes para o tratamento do impetigo. E a gente espera que haja resolução das lesões dentro de 7 a 10 dias de tratamento. Deu 7 dias de tratamento, não houve involução, a gente vai suspeitar de resistência e fica indicado uma nova cultura, tá? Essa aqui é minha bebezinha, gente. Ai, que eu tô estudando no sofá hoje, aí ela tá aparecendo por isso, porque geralmente eu faço os vídeos, mas ela fica no meu colo. Nas situações em que a cultura evidenciar cepas meticilino resistentes, aí os antibióticos de escolha passam a ser a vancomicina, a teicoplamina e a linezolida, tá? Drogas alternativas a elas seriam o Bactrim, tá? Clindamicina e fluorquinolonas. Naquelas crianças que vão apresentar um prurido significativo, vale a pena a gente entrar com antistamínico para aliviar os sintomas, né, de prurido e também para evitar que haja disseminação das lesões nas crianças que já estão sendo tratadas há mais de 24 horas. A gente pode liberar para as atividades escolares sem que haja risco de contaminação de outras crianças, mas naquelas lesões com bastante secreção fica recomendado cobri-las, tá? Para a criança ir para a escola. Claro que aqueles indivíduos que vão evoluir com glomerulonefrite é bom a gente encaminhar ou pedir uma avaliação do nefrologista, ok? Então, espero ter ajudado. A minha referência foi o Tratado de Dermatologia, terceira edição do Belda.